Então, gente, nós vamos resolver essa questão, que é a questão número 15, né? Caiu aí na prova de Japeri 2023. Nós vamos resolver por cálculo. Tá? Então, já tinha até aqui feito, olha, x vezes y dá p, x mais y, s é mínimo. Porque eu fiz aqui é melhor, o a eu chamei de x e o b de y. Eu preciso escrever uma função, né, em função de x ou de y. Eu vou escrever assim, ó. Veja que daqui eu posso tirar o y como p sobre x, né, e escrever aqui, ó, dependente de x, veja, x mais o y, que é p sobre x. Né? Troquei o y, tirei aqui o p sobre x e ficou uma função, a variável x, que é aqui uma dos valores aqui, né? O que seria o a. Então, isso aqui dá x mais p, x menos 1. Tá certo? É interessante aqui, né, dizer o seguinte, olha só, você tem esse gráfico, ele diz aqui é A, aqui é B, os dois são positivos, então estão aqui do lado de cá. E é evidente, se os dois são positivos, e você sabe que existe, né, essa forma aqui, ó, aqui é a soma positiva e o P é positivo. Então, o P sendo positivo, né, o produto é A vezes B. Então, você tem um gráfico que admite mínimo. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu pego o f' de x, né, e derivo, né, quanto é a derivada de x? A derivada de x é 1. E a derivada de p é um número, x elevado a menos 1. Esse cara vem multiplicando esse número, então vai dar menos p, x elevado ao expoente menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Esse é interessante. O s' de x, né, quando você aplica lá no valor, ele determina naquele abscissa lá, um valor lá qualquer, se a função naquele valor numérico, ela cresce ou decresce. Na realidade, a derivada, ela define a tangente trigonométrica de um ângulo. Por exemplo, né, só rapidamente aqui, ó, você tem uma função aqui, que você tem, melhor, x e aqui é y, tá? E você tem aqui uma função assim. Quando você, por exemplo, aplica, isso aqui é uma função f de x. Quando você deriva f' de x e aplica aqui, por exemplo, no a, f' de a, vai haver uma reta tangente aqui em A e vai haver um ângulo chamado θ, né, cuja esse f' de A é exatamente a tangente desse ângulo θ. E aí, através da tangente de θ, você sabe, por exemplo, o θ é obtuso, então a tangente de θ aqui é negativa. Isso faz com que a função, quando passa por esse ponto aqui, né, ela seja decrescente. Por quê? Porque a reta tangente aqui, essa reta tangente tem um ângulo θ, esse ângulo θ é obtuso e a tangente de θ é negativa. Evidente, se fosse o contrário, a tangente de θ seria positiva. Então, a derivada, ela faz isso. Agora, quando você, né, depois eu vou apagar, quando você tem uma situação assim, ó, e você quer saber o ponto de máximo e de mínimo, né, você vai traçar uma reta tangente aqui. A reta tangente aqui, né, a tangente dessa reta, a tangente do ângulo, esse ângulo que essa reta faz com esse x é zero. E a tangente de zero é zero. Então, quando você iguala o s' de x igual a zero, e vou igualar aqui, ó. Aliás, primeiro vamos fazer o s' de x. Quanto a derivada... Já fizemos? Já, né? Então, nós vamos agora igualar... Deixa eu apagar isso aqui, gente, rapidamente. Tá. Então, olha só. Agora eu vou igualar isso aqui a zero. Então, eu vou ter menos p, x elevado a menos 2 é x ao quadrado, igual a menos 1.
e o P sobre x ao quadrado igual a 1, e aí você tem x ao quadrado igual a P, e o x é mais ou menos raiz de P, né? Ou o P, o x, né, tá certo, mais ou menos raiz de P. Ora, você sabe que o x, o a e o b, o y, são positivos. Então, esse cara aqui não pode. O x tem que ser só raiz de P. Ora, então esse x raiz de P garante, porque a nossa função ela é assim, quadrática, né? Está com a concavidade para baixo, garante mínimo. Mínimo. Ora, eu preciso encontrar agora o y. O y é P sobre esse raiz de P, que eu vou botar P elevado a meio, que é igual a quanto, gente? É P1 menos meio, não é verdade? E aí eu tenho P, 2 vezes 1, 2 menos 1 meio, e eu tenho raiz de P. Então, veja, isso é o y, o meu x é raiz de P, tá? O meu y é raiz de P, esses dois x e y determinam o mínimo, e o valor mínimo é exatamente da soma dos dois raiz de P. Então, está aqui a nossa resposta, né? Letra C, 2 raiz de P. Tá aí, gente, eu pensei assim, fiz assim, tá aí para vocês, tá certo? A questão envolve, nessa resolução envolve conhecimento de cálculo. Um grande abraço do professor Alzir.